Eu vou falar sobre educação democrática, que é uma experiência e uma pesquisa que eu venho fazendo há vários anos, mais de 10. E, como a Laura falou, nessa nossa aproximação, minha com a Grazi, na verdade, e depois nossa com a 31ª Bienal, esse foi o primeiro momento que eu comecei a fazer um percurso mesmo de pensar a educação fora da escola, né, de pensar de uma forma mais organizada. Então, eu queria dizer para vocês também que eu sou uma iniciante nessa conversa e conto muito com a experiência de vocês para a gente fazer esse encontro realmente ter sentido no contexto em que ele está acontecendo, que é junto com um grupo de profissionais da Bienal. Para a gente pensar sobre tudo isso, eu preparei 2 movimentos aqui. Um é eu apresentar um pouco o estado da arte da minha pesquisa. E aí, nesse sentido, vou levar vocês para o meu universo, que é o universo das escolas. E aí, num segundo momento, a gente vai fazer um trabalho em grupos aqui, em que vocês vão trazer a experiência de vocês e questões que essa apresentação pode ter suscitado e outras questões que estão presentes na prática de mediação no interior de uma instituição cultural e artística como a Bienal. Então, eu venho com a minha experiência e quero aprender com a experiência de vocês também. Acho que é isso. Depois eu falo um pouquinho melhor como vai ser esse movimento de grupo da tarde. No final, a gente termina aqui olhando um pouco fazendo um pouco esse balanço da produção que a gente fez hoje. Bom, então, eu começo a minha apresentação explicando um pouco esse conceito da educação democrática, que é um conceito que, quando eu entrei em contato com ele, eu estranhei bastante. Assim. Educação democrática, como assim? Democracia com crianças? Democracia com pessoas que estão em informação? Essas pessoas podem tomar decisões sobre o caminho que elas vão fazer? Então, para mim, essa palavra, essa expressão, ela apareceu como um enigma no primeiro momento e um estranhamento. E aí, aos poucos, eu fui construindo um olhar sobre isso. Então, hoje, eu chamo de escolas democráticas ou experiências democráticas as experiências de educação que têm na democracia o seu fundamento político e pedagógico. Né? E, com certeza, isso já é super controverso e polêmico, porque qualquer um pode se perguntar, mas de qual democracia você está falando? Você está falando da democracia burguesa, da democracia representativa, que você vai lá e vota uma vez a cada 4 anos e nunca mais? Você está falando da democracia direta, da democracia autogestionária? Você está falando de qual democracia? Eu estou falando de todas. E o movimento das escolas democráticas é um movimento que acolhe todas as concepções de democracia. Claro que eu tenho as minhas ideias favoritas dentro desse universo, mas para mim sempre foi importante que na minha pesquisa respeitasse aquilo que cada ator dentro dessa rede denomina como democracia. Então, aqui eu estou falando de todas as experiências que se autodenominam democráticas, e não das que eu acho que são, ou das que são mais ou menos de acordo com a minha visão. Nossa, eu estou com problemas aqui. Não. Então, eu coloquei numa linha do tempo, porque eu adoro linhas do tempo, eu sou historiadora e tenho uma certa obsessão com isso. Mas não é para a gente pensar que isso é uma evolução certa, que começa assim com uma escola e depois tem milhares, e nem que é sempre uma evolução contínua, mas é para eu poder fazer alguns destaques. Quer dizer, ao longo do tempo, como é que essa questão da democracia surgiu nas escolas, e o critério dessa construção é bem subjetivo. São as experiências que me influenciaram como educadora e que me interessam como pesquisadora. Né? E aí eu vou explicar por que cada uma é interessante do meu ponto de vista.
Então, a gente vai começar com a escola do Tolstói, que é a Yasnaya Poliana. Eu posso pedir para alguém? Porque senão a gente vai perder muito tempo nessa transição. Você não quer pegar uma cadeira? Ah, bom, tá bom. Pode fazer assim com a setinha para frente. Aí, não. Tem que ser... Isso, é esse. Então, a Yasnaya Poliana é uma escola criada pelo Tolstói, o escritor. O Tolstói não é uma escola democrática, é uma escola que é considerada pelos educadores que vieram depois uma escola que tem princípios democráticos, que é uma inspiração. E ela existiu entre 1857 e 1862. Pode passar, Eline. Pode passar? E esse aqui é uma imagem do Tolstói. Pode passar. E o interessante da gente pensar sobre a Yasnaya Poliana e a obra do Tolstói, o Tolstói tem uma obra pedagógica, que ela não é muito fácil de encontrar, ela só foi traduzida uma vez para uma edição portuguesa, e tem alguns PDFs circulando, mas é muito difícil achar o livro original, assim. Mas o que é interessante é que, em 1850, o que estava acontecendo na Europa? Os sistemas obrigatórios de ensino estavam se estruturando a partir de uma visão bem iluminista, assim, de levar a cultura erudita para toda a população e fazer uma certa unidade do território nacional e preparar as pessoas para a democracia, né? Essas eram as ideias ali que estavam circulando. Na França e na Alemanha, então, isso estava se estruturando. Na Rússia, onde o Tolstói vivia, ainda não. E era a grande coisa do momento, assim, era a grande moda do momento, pensar em sistemas nacionais obrigatórios de ensino. E o Tolstói ficou entusiasmado e foi fazer uma viagem pela Alemanha, na verdade. E aí ele fica muito decepcionado com o que ele encontra. E ele é a primeira crítica que vai reconhecer que essa forma de estruturar o Sistema Nacional de Ensino, essa forma obrigatória, universal, e a partir de um conhecimento dito erudito, ou conhecimento das classes esclarecidas, é uma forma de opressão da cultura camponesa, da cultura popular e tal. Então, e é muito interessante porque ele volta da Alemanha e fala: não, vocês estão achando muito legal essa coisa de estruturar os sistemas de ensino, mas isso é oprimir as classes populares. E na Alemanha e na França aconteceram movimentos de oposição à escola obrigatória. Então, ele vai reconhecer um pouco isso. Ele cria uma escola nas terras dele, uma escola para os camponeses. Ele é um aristocrata, ele mesmo é educador dentro dessa escola, junto com outro educador. Mas a escola dele, acho que existe por pouquíssimos anos. Assim, ela é fechada por ordem do czar. E, nessa muito breve prática, além dessa visão sobre o sistema de ensino, o Tolstói tem uma ideia que eu acho muito poderosa. Assim, eu fico com ela ressoando em mim desde a primeira vez que eu o li, que é essa ideia de ter como método a ausência de método. Então, o Tolstói diz assim: a pedagogia procura o método mais confortável para o professor ensinar aos alunos. Eu procuro um método que vai ensinar cada aluno. Então, toda vez que eu descubro um método bem-sucedido para ensinar as pessoas, eu pratico a crítica desse método. E aí eu quero olhar para as pessoas acima de tudo, e não arrumar um método que dá conta de qualquer coisa. Então, é a prática sistemática da ausência de método na relação pedagógica. Ele faz a crítica da universalização, da obrigatoriedade do ensino, que isso vai ser uma crítica muito importante para os educadores das escolas democráticas. A gente vai conviver com ela o tempo todo. E eu diria assim que essa é uma pergunta que a gente nunca pode deixar, né? Quando os educadores criam uma escola, eles sempre a criam para a emancipação das crianças. Mas a pergunta que a gente sempre tem que se fazer é se, de fato, essa escola é capaz de emancipar as crianças.
ou se ela não está sendo uma forma mais sofisticada de controle, de aculturação, né, de opressão. Então, é por isso que essa crítica à universalização da obrigatoriedade do ensino ela vai ser uma constante na educação democrática. A gente vai ver outros elementos dela mais adiante. E essa análise da escola como reprodutora das relações de dominação, que eu gosto de destacar, para a gente já virou um clichê, praticamente, porque isso, desde os anos 70, foi muito reafirmado nas obras do Paulo Freire, nas obras do Pierre Bourdieu, mas o que me chama a atenção é alguém afirmar isso em 1856, né? Muito cedo, uma crítica muito atual e muito perspicaz. Pode passar. Bom, essa é talvez a primeira escola democrática, ou também é uma inspiração, ela ainda não se reconhecia como uma escola democrática, é um orfanato para crianças judias na Polônia, chamado Lar das Crianças. Pode passar. O Janusz Korczak é o grande educador ali, ele é um pediatra que cria esse orfanato. Pode passar. Ele ficou famoso porque vocês já devem ter ouvido falar, tem um filme famoso chamado As Crianças do Dr. Korczak. Ele era um judeu importante, polonês, da elite, e ele, durante o nazismo, ele já tinha o Lar das Crianças, e em vários momentos os nazistas deram chances para ele escapar da Polônia. E ele não quis, ele permaneceu com as crianças, foi para o gueto com as crianças e morreu numa câmara de gás por isso. Então, é uma história muito intensa assim, da dedicação dele às crianças e da posição ética dele no mundo, né? Ele não aceitou escapar sem poder levar as crianças. Os outros educadores do Lar das Crianças também. Mas isso ficou mais famoso porque o Korczak é um escritor, tem muitas obras super bacanas. Assim. Pode passar. E talvez os dois destaques mais importantes da obra do Korczak são a autogestão dos conflitos pela criança. Acho que é a primeira vez na história que isso é colocado para as crianças. Então, no Lar das Crianças tinha um tribunal mesmo, assim, com o juiz e as partes envolvidas e um julgamento, e junto com as crianças se definiam sanções, punições e tal. Da minha ótica de hoje, assim, é uma ideia incrível, mas que quando ela copia um pouco essa estrutura do tribunal, ela coloca uma direção punitiva que eu acho que caberia questionar, principalmente para a gente hoje. Mas é uma experiência muito importante ali, muitas escolas vão se inspirar nessa ideia da autogestão, principalmente para olhar a convivência. A gente vai ver várias escolas assim. E o Korczak é precursor da ideia de direitos para criança e adolescente. Ele tem uma obra até uma obra de ficção bacana, assim, que vai colocar isso em tema. As crianças são pessoas, né? As crianças têm direitos, e vai também questionar a cultura dos adultos em relação às crianças, a naturalização de algumas ideias dos adultos, por exemplo, de que a infância é muito feliz e as crianças estão sempre saltitantes e tal. E aí ele vai mostrar que a infância tem os seus dramas, as suas dores, a sua profundidade. E com uma obra que eu acho muito bonita, que chama Quando Eu Voltar a Ser Criança, que é uma ficção linda. Ele vai dormir um dia cansado, bem com esse pensamento de adulto, assim, queria voltar a ser criança para ficar brincando o dia inteiro, se divertindo e tal. E aí vem um duende, joga uma coisa mágica nele, e ele acorda no outro dia num corpo de 11 anos, com a mãe dele chamando para tomar café, sei lá. E aí o livro, toda essa história das peripécias dele pela infância e uma descoberta de que não é tão simples assim ser criança, não é tão gostoso, não é tão leve. E aí é um livro que eu recomendo muito. Podemos passar. E então essa que é a escola mais famosa
Summer Hill, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, tem um monte de vídeos circulando, já teve até no Fantástico um programa sobre a escola. Uma escola que pouca gente sabe, surgiu na Alemanha, bem antes dos anos 20, lá em 1914, mais ou menos, e de um educador chamado Neil, que é um educador inglês, mas que vivia naquela época na Alemanha, e ele abriu uma escola, ele chamava Escola Internacional, uma coisa assim. Só que ele sentiu alguma coisa ruim na cultura ao redor, assim. Ele sentiu que estava acontecendo um fechamento na Alemanha nos anos 20. E ele ficou um pouco preocupado. E aí ele se mudou de volta para a Inglaterra e abriu essa escola em 1921, que é uma escola bem famosa, é um internato. Era um internato, hoje em dia ela não acho que ela é mais um internato, tem crianças que vão e voltam para casa. E ela ficou muito famosa porque o Neil escreveu muitos livros que se tornaram importantes, e ela é uma escola que estabeleceu essa ideia da assembleia escolar, tomando decisões sobre a convivência, levando em conta que era um internato. Vocês podem imaginar que muitas coisas emergiam como conflito para essa convivência, porque as crianças moravam lá por meses, só iam para casa nas férias de verão e de inverno. Então, é uma convivência intensa que fez com que essa assembleia também tivesse um trabalho intenso de regulação dentro dessa comunidade. O Neil era bastante radical com relação à participação das crianças, assim. E é bem interessante ver, eu tenho muitos livros publicados, o mais famoso chama-se Liberdade Sem Medo, mas é muito interessante ver o percurso que o educador vai fazer com as crianças ali, defendendo muito essa instância dentro da escola, da tomada de decisão junto com as crianças, com vários limites também que dá para a gente explorar, mas é uma escola que ela é emblemática, assim. Acho que a coisa mais importante de Summer Hill é que ela é muito famosa. Então, em todo lugar do mundo ela teve um papel assim meio de representar uma utopia, de que era possível ter uma escola diferente, que era possível ter uma escola em que as crianças são felizes, né? Então, ela tem esse papel, até por ser famosa. Pode passar. O educador, então, é o Neil. Pode passar. E aqui tem uma imagem que eu gosto, que é do Neil conversando com o Reich, e que eu acho lindo, porque essa história do Neil também começa na psicanálise. O Neil vai fazer uma escola livre com base nessa ideia de que muita repressão na educação faz com que as crianças fiquem doentes, fiquem neuróticas. Então, ele vai aproveitar essa ideia da psicanálise. Pode passar. O Neil tem uma correspondência bem interessante. Ele trocou muitas cartas com o Reich com ele. E ele vai falar uma coisa que para a gente já é o óbvio, mas que naquela época era bem inovador, que é pensar a importância dos afetos na educação. Então, é muito difícil a gente pensar que alguém pode aprender antes de estar apaziguado com seus conflitos internos e com os conflitos com o mundo. Então, essa ideia, na verdade, ela é anterior ao Neil, porque ela é uma ideia que já está sendo gestada ali no final do século XIX e tal, e no começo do XX. Mas quem conseguiu criar uma escola que tinha espaço para essa questão da afetividade, talvez pela primeira vez, tenha sido o Neil. E ele tinha uma ideia que depois ele mudou, mas eu gosto de mencionar porque as pessoas ficam impressionadas. Uma ideia que vem da conversa dele com Reich, de que afastar as crianças dos seus pais era uma coisa positiva, né? Então, ele achava muito positivo ter um internato onde os pais ficavam bem longe por muito tempo. Os pais não tinham nenhuma participação nessa escola, eles matriculavam e mandavam a mesada das crianças e a matrícula. E era basicamente essa a participação dos pais. E isso vinha de uma ideia bem reichiana de que, como as famílias são muito neuróticas, é melhor as famílias não criarem as crianças, porque elas vão criar crianças problemáticas.
Aí, passou muitos anos, o Neil foi alguém que revisitou muito as ideias dele. Então, muita coisa do que eu posso estar dizendo aqui pode não se confirmar em outras coisas que ele disse. E acho isso bem bonito, assim, porque é uma pesquisa viva que ele fazia. Mas uma coisa interessante é que, no final assim, da obra dele, ele começou a perguntar para os alunos que tinham passado por Summerhill e já eram adultos coisas. Foi bom para você, você se deu bem profissionalmente, e um pouco querendo desmontar uma ideia que sempre foi muito forte associada a Summerhill, de que é uma escola, uma ilha. As crianças saem de lá e aí elas caem no mundo real, e o mundo real é cruel, e elas vão se dar mal nesse mundo e tal. Então, ele sempre trabalhou muito para desconstruir essa ideia, e os alunos, ex-alunos de Summerhill também. Então, tem vários depoimentos dessas pessoas. Mas tinha um elemento que incomodava o Neil, que era que os ex-alunos de Summerhill não colocavam seus filhos em Summerhill. E aí, o Neil foi conversar com alguns alunos, e alguns deles disseram, ora, para a gente, Summerhill foi bom, porque para a gente era importante estar distante das nossas famílias, e as nossas famílias realmente eram muito problemáticas. Mas agora a gente tem filhos e quer estar perto deles. E aí foi pela primeira vez que ele começou a pensar se necessariamente, porque para ele, necessariamente, uma escola democrática tinha que ser um internato, tinha que manter os pais bem longe. E aí ele começa a repensar sobre isso. E aí Summerhill vai deixar de ser um internato exclusivo para ser internato e escola convencional, né, vamos dizer assim. Bom, acho que é isso. Obrigada. Tem uma questão que vai ser, para mim, um grande prato cheio para pensar. Ainda assim, não tem muita solução. Mas o Neil tinha toda essa ideia, essa radicalidade da participação das crianças, mas, com algumas crianças, ele as protegia da discussão pública. E ele criou uma coisa que ele chamava de lições particulares, bem inspirada na psicanálise, que era uma espécie de sessão entre ele e os alunos muito complicados, muito problemáticos. E, por um tempo, ele fez isso, depois ele aboliu essa ideia. Mas ele começou a pensar assim, não, nem toda a questão pode ser colocada a público numa assembleia entre as crianças. Vão ter questões muito sensíveis, vão ter pessoas muito frágeis que não vão suportar essa publicização, essa discussão. E aí ele falava com as crianças depois começaram a reconhecer essa ideia das lições particulares, e aí elas falavam assim, Neil, não sei quem está fazendo um monte de coisas ruins e a gente está super incomodado. Você acha que a gente leva para a Assembleia ou é caso de uma lição particular? Então, elas reconhecendo esse poder. Mas é óbvio que isso, pelo menos para mim, fica como uma questão, assim, né? Quem decide quando uma questão pode ou não ser levada para uma discussão democrática? E se não é importante também que um coletivo consiga reconhecer esses conflitos internos que as pessoas que o compõem vivem. Então, o que o Neil ia descobrir numa lição particular era que, por exemplo, naquela família os pais estavam se separando, estavam brigando muito, enfim, ou tinha alguém muito próximo que tinha morrido, então aquela criança estava vivendo um luto. Enfim, é uma questão, para mim, um pouco sem solução, mas que eu acho que é uma questão bem importante, bem sensível na democracia, não só na escola, na democracia de uma forma geral. Assim, né? A gente tem uma ideia de que o político é uma coisa e o privado é outra. Os afetos são do campo privado, então não dá para a política ser afetiva. Né? Eu acho que vale a gente se debruçar sobre essa questão e encontrar camadas diferentes aí para essa resposta. Aí tem uma escola que eu acho super interessante, que surgiu nos anos 60, em 68. Pode passar. Foi o Danny Greenberg que fundou essa escola. O Danny ele é um professor de Harvard, e ele e a mulher dele tiveram filhos e não conseguiam encontrar nenhuma escola que desse conta da expectativa deles com relação à educação dos filhos.
Então, eles criaram Sudbury, que é uma escola que é meio engraçada, ela é uma franquia, é uma escola que é baseada num conceito de democracia bem liberal. Eles escreveram o primeiro livro que dá origem a vários livros que, para quem quer fazer a franquia, a pessoa tem que ler. Chama O Educador, a Arte de Não Fazer Nada. E eles defendiam radicalmente esse princípio. Então, eles tinham uma casa toda equipada, com vários recursos, instrumentos musicais, livros, computador, tal, não sei o quê. E as crianças chegavam e as crianças resolviam o que iam fazer. E o educador ficava lá à disposição. Então, se elas quisessem ter uma aula, ele daria uma aula. Se elas precisassem de ajuda para fazer uma pesquisa na biblioteca, ele ajudaria nessa pesquisa, mas, se não fosse demandado, ele não faria nada. Pode passar. Eu gosto de manter essa não é uma escola onde eu gostaria de trabalhar. Eu acho que a arte de não fazer nada, para mim, ela é inviável. Mas não é uma escola onde eu colocaria meu filho, mas é uma escola que eu gosto de ter no meu campo, para a gente pensar sobre a ideia da não intervenção, porque a gente é super ativo na relação com as crianças. A gente é ativo demais, eu acho. A gente fala demais, a gente conduz demais e a gente ouve menos. Para mim, essa escola fica ali como um alerta para a gente sempre se perguntar: essa intervenção que eu vou fazer, ela é emancipadora? Ela é construtiva? Ela é necessária? Ou será que as crianças vão resolver esses conflitos sozinhas? E aí eu me lembro de um encontro que eu fui, dessa rede de escolas, depois eu vou contar melhor, mas tem uns encontros internacionais. Vão alunos e vão professores nesses encontros. E teve uma mesa que as crianças que propuseram, que chamava assim: os adultos, eles são necessários? E aí eu fui nessa mesa, óbvio, né? Eu falei, nossa, essa... E era uma discussão conduzida por 3 meninas de 11 anos. Tinham vários adultos, várias crianças e tal. E aí foi uma discussão super bacana. E uma das coisas que as meninas falavam é assim: olha, vocês são muito chatos, porque tudo que a gente faz, vocês querem participar. A gente está discutindo, 2 pessoas. Aí tem um adulto que acha que ele tem alguma coisa a dizer, mas ele não sabe de nada. A gente já estava discutindo desde anteontem, aconteceu um negócio na aula de dança, aí a gente está aqui, tem uma história essa conversa. Aí vocês chegam e acham que sabem alguma coisa e intervêm e tal. Aí um adulto da roda perguntou: tudo bem, mas é verdade e tal, mas para que vocês acham, então, que adulto serve? Não, adulto é super importante. Vocês são super importantes. Por exemplo, vocês vão pensar melhor sobre as aulas que vocês dão, porque, às vezes, também as aulas são muito chatas. Então, em vez de ficar tentando... Isso eu estou falando de jovens de escolas democráticas, não estou falando de jovens que vão para escolas tradicionais. Então, vocês têm que pensar, gastar o tempo de vocês imaginando formas interessantes de ensinar o que vocês sabem, porque vocês acessam a formas muito ruins. Então, para mim, por isso que essa escola é sempre importante ali no meu horizonte. Assim, ela me diz um pouco, ela acende um pouco essa luz. Será? Eu intervenho? Como eu intervenho? Melhor observar um pouco mais, né? Mas é óbvio que a não intervenção, para mim, me parece um ponto de vista impossível, assim, né? Então, você está lá, mesmo quando você está parado, quieto, você está intervindo. Você está levantando uma sobrancelha mais que a outra, você está entediado, você está cansado, isso tudo é uma intervenção. Então, bom, vamos passar. Aí tem essa escola que eu acho incrível, que é a Albany Free School, e eu gosto de trazer ela para a gente lembrar que esse movimento das escolas democráticas, ele é um movimento que para a qual é central essa crítica da escola tradicional, da escola como reprodutora das relações desiguais. Então, a Albany é uma escola que surge de um movimento de pais que, num primeiro momento, recusaram a escola e fizeram o que lá nos Estados Unidos chama de homeschooling. Eles juntaram as crianças deles com mais alguns outros pais e educaram essas crianças por muito tempo fora da escola.
aconteceu que outros pais ficavam sabendo dessa iniciativa e queriam se juntar. E as crianças deles cresceram, mas eles permaneceram com o desejo de ser educadores. Então, eles fundaram uma escola, que é a Albany, que é uma escola muito especial. E, diferente de Summerhill, diferente também de Sudbury, é uma escola onde os pais têm uma participação ativa. Então, uma escola bem comunitária, assim. Eu acho ela uma experiência muito bonita, assim. Passa para mim. Um dos educadores importantes desse grupo é o Chris Mercogliano. E o Chris, antes de falar disso, eu quero só concluir uma coisa. O homeschooling, às vezes, ele é visto dentro dos movimentos pelas escolas como uma coisa meio oposta. Não, eles são contra a escola. Pensar o homeschooling como um direito civil, né? Então, o direito que as famílias têm de oferecer uma outra opção que não a escola estatal, vamos chamar assim. Porque eu ainda quero que a gente tenha tempo de falar um pouco sobre o que seria uma escola pública. Eu acho que a gente ainda, quando a gente chama de escola pública, a gente ainda está se referindo à escola estatal. Então, a experiência do Chris e de vários outros educadores, a Mary Leo é uma pessoa bem importante também dentro desse movimento. Eu queria aproveitar para falar uma coisa, já que a gente está falando do Chris. Assim, quando eu fiz essa linha, me baseei muito nas publicações. E depois alguém me chamou a atenção e falou assim, só tem educador homem na sua linha do tempo. Isso é verdade? Eu falei, não sei, porque eu só tive contato com essas ideias por causa das obras, que são deles. E aí, quando a gente foi fazer a Urbânia, eu consegui recuperar outras coisas. Então, essa linha ela ficou meio desatualizada. Mas, na Urbânia, logo no início da Urbânia, tem uma linha do tempo, e aí vai reconhecer todas as mulheres que também foram importantes nessa história. Mas a verdade é que as mulheres publicaram muito pouco. Então, para mim, foi difícil descobrir qual que é o envolvimento delas. Mas, no caso da Mary Leo, tem coisas que o Chris fala sobre ela. Né? Então, dá para a gente resgatar. E o Chris também pensou uma coisa, daí a gente pode passar, que é a medicalização. O Chris ele é um psicólogo vivo. Quem quiser entrar em contato com ele, encontra ele nas redes sociais, uma pessoa muito querida, assim. E ele escreveu esse livro, que não tem tradução para o português, mas quem conseguir ler em inglês eu recomendo muito, que é o Teaching the Restless. E o que ele foi refletir nesse livro? Ele foi refletir sobre essa epidemia de hiperatividade que está assolando os Estados Unidos, e muito com o sentido de desconstruir isso no campo ideológico, mas não só. E aí é uma pesquisa sobre 8 jovens que chegaram na escola, na Albany Free School, e como foi o percurso deles lá dentro. Eles chegaram com um diagnóstico de hiperatividade e tomando a Ritalina. E na escola, na Albany, e em muitas escolas norte-americanas, é proibido o uso de substâncias que afetem a consciência. Várias drogas, e várias drogas ilícitas, como a gente chamaria, e vários remédios. E por que tem essa proibição? Porque é uma escola democrática, que as pessoas tomam decisões juntas e se responsabilizam por essas decisões. Então, a ideia é que as pessoas estejam equilibradas nas suas faculdades da consciência. Assim. Então, tem essa proibição. Isso de um lado. De outro lado, a questão das drogas sempre foi uma questão muito crítica nessas escolas, porque elas são muito perseguidas pela burocracia estatal. Então, elas são muito reguladas, vistoriadas, elas são muito exigidas. E essa é uma questão que, em vários países, faz fechar uma escola. Então, são essas duas coisas que estruturam uma certa política das escolas com relação ao uso de várias substâncias. Porém, não há uma diferença entre drogas ilegais e legais. E, por isso, a Ritalina é uma dessas drogas que não poderia ser consumida pelos alunos durante o tempo lá que eles estão na escola. Então, eles recebem as crianças, começam a conversar com seus pais e com seus médicos para preparar a descontinuação do remédio, que não é uma coisa simples, eu não entendo bem, mas parece que não pode parar do dia para a noite. E ele vai começar a contar
como que foi a trajetória desses meninos que chegam com esse diagnóstico e que passam um tempo na escola e vivem outra experiência lá. Então, é uma história bem bonita dos meninos e meninas, mas tem mais meninos, porque a hiperatividade é uma epidemia bem engraçada, que contamina mais os meninos do que as meninas, que dá muito a pensar para a gente, do comportamento das meninas. Ele é mais fácil, ele é mais tolerado dentro das escolas, né? Os meninos, eles são muito mais contidos, né? Eles têm muito mais questões disciplinares na escola tradicional relacionadas ao comportamento dos meninos. Isso de uma maneira muito geral. Então, esse é um livro que eu acho que é incrível. Assim, sempre falo com todo mundo que eu conheço que trabalha em editora que ele precisa ser traduzido, porque ele é muito necessário para a gente. E tem uma coisa bonita. As famílias chegam nessas escolas, elas não chegam porque elas sempre quiseram e sonharam com uma escola democrática. Elas chegam porque elas se desgastaram em um monte de experiências muito difíceis nas outras escolas. O diagnóstico de hiperatividade, normalmente, começa a ser construído na escola. Então, a escola não consegue lidar e começa a falar, olha, acho que a criança tem um problema. E aí, quando ela chega a um psiquiatra, ela completa esse diagnóstico. Então, essas crianças chegam com pais muito perdidos, muito frágeis e tal. E muitos desses pais sonharam para os seus filhos escolas tradicionais. E o que acontece em algumas dessas trajetórias é que algumas famílias mudam radicalmente e ficam na escola para sempre, nessa escola, e outras vão passar, as crianças vão se equilibrar ali dentro e vão voltar para as escolas onde os pais queriam que elas estudassem. Então, eu acho isso interessante, porque a gente também não precisa pensar que as opções são para sempre, assim, ou que essa escola serve para todas as crianças. Nenhuma escola serve para todas as crianças. Nenhuma escola serve para todas as famílias. Né? É uma escolha que é muito particular, assim. E aí a gente recupera também a importância do homeschooling, porque o homeschooling é uma opção também que tem que ser possível. Então, vamos seguir. Eu estou agora começando a ficar um pouco apressada por causa do tempo. Mas aí, isso aqui não é uma escola, mas é uma experiência, a leitura desse livro, que é publicado em 1971 pelo Ivan Illich, um livro que circulou muito, continua circulando, impacta muitos educadores, me impacta muito. Por causa desse livro, algumas escolas canadenses resolveram não fornecer diploma para as crianças. E aí eu vou explicar um pouco por quê. Só vou pedir para a Helenira passar para mim. Obrigada. Então, Illich morreu há pouco tempo, ainda no 2002. Essa é a capa do livro dele, uma das capas, um livro que foi publicado na França. Essa capa é ele e a escola explodindo. Ele foi traduzido para o português como Sociedade Sem Escolas, um título bem diferente do título original, que é Desescolarizando a Sociedade. A questão do Illich era menos a escola e mais pensar os efeitos da escolarização para fora da escola. E aí tem umas ideias que eu acho bem importantes, pedir para passar, que é a crítica da institucionalização capitalista da educação, da saúde e do transporte. Então, o Illich ele estudou os hospitais, as escolas e o trânsito, o transporte público. E o foco dele nessa crítica é pensar assim, o capitalismo converteu necessidades humanas bem básicas, como se educar, se deslocar, se cuidar, né, se curar, em necessidades por serviços. Então, antes do capitalismo, se educar não significava ir para a escola. Aliás, não existe, a escola moderna é bem recente. Né? Se educar significava viver integrado no mundo dos adultos e aprender com eles. Saúde não significava ter acesso aos hospitais. Significava ter uma visão do seu corpo, ter um entendimento, conseguir se perceber. E aí a institucionalização capitalista desses valores converteu tudo isso em serviço. Para o Illich, isso é criar
um grande grupo de pessoas miseráveis, porque quem não tiver acesso ao hospital, à escola e ao transporte é pobre nesse sentido. E as pessoas deixam a sua cultura, que é rica nesses valores, que é rica em práticas educativas, em práticas de saúde e práticas curativas, para aderir a esse modelo capitalista, onde elas não sabem nada, a comunidade está totalmente desempoderada, e para se cuidar ou para se educar, você tem que acessar um serviço, ainda que seja um serviço público. E aí a gente vai ver uma desigualdade mais violenta, porque esse serviço público ele é melhor em países ricos do que nos outros países, ele atende mais pessoas nos países mais desenvolvidos do que nos países pobres, então é uma miséria dupla, vamos dizer assim. E ele foi analisar muito profundamente os efeitos perversos que a escolarização tem sobre as pessoas menos escolarizadas. Então, quanto menos escolarizada a pessoa, mais ela se afeta pela escolarização das outras. E mais ela vai ter que competir no mercado sem uma coisa que é distintiva no mercado, que é o diploma. E ela também vai ter esta ideia de que ela está perdendo uma coisa muito essencial que acontece dentro da escola. E que, sem ela, ela não pode ser inteligente, ela não pode ser criadora, ela não pode ser potente. Então, a análise do Illich é muito feroz contra essa ideia da certificação. Também vai influenciar muito escolas que são escolas livres, que não são escolas do sistema educacional, e que vão existir mais em países como o Canadá ou como o Japão, que para você exercer uma profissão, você não precisa ter a sua formação acadêmica. Você consegue viver como um profissional liberal que fez uma prova, e nessa prova, como se fosse assim a prova da OAB, como se ela dispensasse você ter uma formação de advogado, um diploma de advogado. Então, são pessoas que podem se educar em várias instituições diferentes, ou até mesmo em grupos, em comunidades, e que daí prestam essas provas e estão aptas a exercer uma profissão. Isso vai ser muito mais raro em países como o Brasil, por exemplo, que ele põe vários requisitos para você exercer uma profissão, né? E talvez um pequeno avanço que a gente possa reconhecer aqui no Brasil é que hoje em dia, não sei até quando isso permanece, mas o Enem dispensa o certificado de conclusão do ensino médio. Então, a rigor, uma pessoa pode sair do ensino médio, estudar sozinha, ou pode nunca ter nem cursado a escola, estudar sozinha e passar no Enem, e aí ela está apta a fazer a faculdade. Mas isso não vale para as profissões. Então, você tem que ser formado em direito para prestar uma prova, passar na prova e exercer. Então, essa possibilidade de ser uma escola que não confere diploma, ela depende também um pouco desse contexto das políticas públicas em cada país. E o Illich, lá nos anos 70, ainda muito antes da internet, acho que ele tem uma ideia visionária, que é a ideia de formar uma rede auto-organizada de conhecimento, como uma comunidade de aprendizagem. E ele tinha uma ideia que era assim, a gente estabelece que os cafés das cidades vão ser centros articuladores da cultura. E cada café vai ter uma lista de pessoas que se interessam por temas. Então, eu posso pôr lá Lilian, literatura russa, ou posso pôr lá Lilian, educação. E lá vão ter outras pessoas. E aí eu vou poder olhar para aquela lista e falar, olha, tem mais 4 pessoas aqui nos arredores desse café que gostariam de estudar literatura russa. E aí eu faria um grupo autônomo com essas pessoas para pensar sobre literatura russa. Então, o Illich tem muito... Eu acho isso muito visionário. Hoje, com as redes sociais, com a internet, a gente tem muito mais facilidade de criar iniciativas dessa forma. Assim. Vamos passar. Aí tem uma escola que todo mundo já conhece muito, porque ela se tornou muito significativa para o Brasil, que é a Escola da Ponte, e por ter se tornado importante para os educadores, acabou que o José Pacheco mudou para o Brasil e hoje está muito atuante aqui. A Escola da Ponte é uma iniciativa dentro de uma escola pública, né, um grupo de professores que, acho que há 25 anos, em 76, na verdade, começou... Tinha uma escola assim, super precária, quase fechando, recuperou essa escola, começou a trabalhar com muito cuidado e
quase que invisíveis nessa escola, que foi se tornando uma escola super bem-sucedida, mas também sofreu uma série de tentativas de fechamento por parte da burocracia portuguesa. Era uma escola que ela era detestada em Portugal, assim, super. E aí, quando descobriram ela, quem descobriu pela primeira vez talvez tenha sido Rubem Alves, que escreveu um livro sobre a escola, que chama A Escola com que Sempre Sonhei e Não Sabia que Existia, um título assim. Aí ela começa a se tornar primeiro mais conhecida e mais valorizada aqui no Brasil, para depois ter um movimento também em Portugal. Uma das tentativas, acho que a última tentativa de fechar a escola, culminou com uma greve de fome dos pais da comunidade escolar, que foi mais ou menos a salvação da escola. Pode passar. Esse aí é o Zé. E essa é uma das primeiras experiências na escola pública. Por que esse movimento é raro na escola pública? Ele está cada vez maior, a gente vai ver depois. Mas ele é raro porque as burocracias educacionais não têm esses valores, né? E, em geral, é muito raro ter espaços de experimentação possíveis dentro da rede pública, porque também é isso, assim, você faz muitas coisas que você está vendo se vai funcionar ou não. Não tem uma história super consolidada dessas escolas. Talvez na minha apresentação parece que tenha, mas tem que lembrar que cada um dessas experiências está num tempo, numa língua e numa cidade diferente. Então elas não se encontram tão simplesmente assim. Então uma das coisas que essa ideia sobre a escola pública faz a gente se perguntar é se não é necessário ter políticas públicas educacionais que criam espaços de experimentação, né? Porque senão vai ser muito difícil que uma experiência nova possa nascer dentro da rede pública. Vamos seguir. Está acabando, tá, gente? E tem essa escola que é fundada em 1987, em Israel, chamada Escola de Hadera. Passa mais uma vez, por favor. Que ela nasceu a partir de um coletivo de educadores em torno de uma articulação feita pelo Yaakov Hertz. Não tem problema aqui. Ela é uma escola muito especial porque ela é uma escola da segunda geração das escolas. O grande boom das escolas democráticas aconteceu nos anos 60. Tem a ver com os movimentos contraculturais, com os movimentos que arejaram muito as sociedades ocidentais, vamos dizer assim. E o Yaakov já é da segunda geração. Ele é alguém que já teve muito contato com essas experiências, que foi em busca delas e que criou uma escola, mas que também começou a construir uma teoria sobre a aprendizagem dentro desses ambientes. Porque tem muitas teorias, e os educadores das escolas democráticas são muito cobrados. Não, mas está se baseando em quê? Para dizer que todas as outras escolas não funcionam, né? E o Yaakov ele conseguiu fazer uma observação longa da aprendizagem das crianças na escola e conceber uma teoria, que eu não vou conseguir explicar aqui porque eu ainda estou me apropriando dela. Mas a boa notícia é que o livro do Yaakov está sendo traduzido e vai ser publicado no final desse mês. Eu fiz a revisão técnica, fiquei muito feliz de poder fazer, e fiz um prefácio também de abertura. E essa escola ela foi só uma pequena coisa que o Yaakov iniciou lá. Depois ele começou a percorrer várias escolas públicas, junto com um grupo grande de outros educadores, e hoje tem dezenas de escolas que são democráticas e que são da rede pública e privada em Israel. Então, acho que é uma experiência bem bacana. O nome do livro chama... acho que tem aqui, vamos ver. Não tem. Educação Democrática, o começo de uma história. Ele vai sair pela Autêntica em junho. Até se depois, se a gente quiser, a gente pode combinar um dia para conversar sobre o livro, assim, que eu acho que vale a pena. E o capítulo, acho que 3 e 4, acho, são os capítulos assim que ele vai explicar como se dá o aprendizado das pessoas.
ele vai fazer uma crítica super radical da ideia de um currículo pré-existente, e ele vai trabalhar com a ideia de um currículo que emerge dos alunos, dos interesses do aluno, mas ajudando o educador a construir um percurso, porque também não adianta a gente falar assim, não, quais são os seus interesses, e parar um pouco por aí. Tem que conduzir, ajudar o jovem, as crianças a desenvolver alguma coisa, né? E a superar os momentos difíceis que existem na construção do conhecimento para qualquer um de nós, que são aquelas habilidades que a gente não tem e precisa conquistar para conseguir completar a nossa pesquisa ou continuar a nossa pesquisa. Então, é um texto muito interessante, porque eu acho que os educadores das escolas democráticas, eles são muito desamparados de teoria nessa hora, e vão fazendo experimentos super interessantes, assim, mas poder ter uma sistematização de como esse processo acontece, não necessariamente para ser um modelo, mas simplesmente para nos colocar a pensar, acho que vale muito a pena. E o Yakov, ele tem uma visão muito aberta, então ele conversa com as pessoas que estão no centro do poder lá do governo, com os ministros e tal, porque ele acha que essa construção democrática não pode priorizar as pessoas que já gostam dela, senão ela nunca vai ganhar escala, senão ela nunca vai ganhar a possibilidade de ser implementada na rede pública. Então, ele é um defensor imenso da diversidade ou da diferença. Ele trabalha com pessoas que você falaria, oi, ele está trabalhando com esse cara, tal. Ele não tem, para ele não tem nenhuma questão ética ali. Ele tá, aliás, para ele a questão ética é poder assumir que ninguém é dono da verdade e que a gente vai ter que trazer todas as nossas visões de democracia para o centro da conversa e construir afinidades em torno dessas ideias. Bom, aí acho que a gente vai chegar meados dos anos 80, então tem muitas escolas públicas israelenses. Agora eu quero passar para o Brasil. A gente tem uma escola incrível aqui em São Paulo, no Campo Limpo, que é uma escola de educação de jovens e adultos. Vale fazer, é uma escola abertíssima para visitantes. Tem, acho, várias pessoas aqui que conhecem. A educadora dessa escola é a Eda, com uma série de outros. Todos esses educadores que eu estou mencionando são referências que, obviamente, não são solitários, né? Eles trabalham com equipes muito bacanas e muito importantes nesse trabalho. E é uma escola municipal que a Eda começou a trabalhar de um jeito muito intuitivo, assim, mas baseado nos princípios do Paulo Freire. Ela foi da equipe do Paulo Freire quando o Paulo Freire foi secretário municipal. E aí a gente a conheceu uns anos depois, e a gente falou assim para ela, você está fazendo uma escola democrática, porque ela veio fazer um curso de educação democrática. E um dia ela começou a contar a escola dela, assim, você já está fazendo isso. Aliás, ela estava muito mais avançada que nós, que estávamos lá na Lumiar, criando o curso. Então, é uma escola radicalmente inclusiva. Uma vez eu fui visitar, tinham 18 estudantes cadeirantes. Tem curso de Libra, professores que dão aula em Libra também. E ela quebra um monte de galhos, vamos dizer assim, dos alunos, para garantir que eles consigam estar na escola. Então, por exemplo, como são jovens e adultos, tem muitas mães. E as mães não têm creche para deixar as crianças. E aí ela criou lá um canto que é possível a mãe ir com as crianças e ter a aula e as crianças e os bebês ali acompanhando as mães. Já teve uma padaria que era um empreendimento solidário, não sei se ainda tem, mas que então essa questão do trabalho é central no currículo do CIEJA, tem discussões permanentes sobre esse tema. E hoje acho que eles estão muito envolvidos em fazer pontes interculturais. Estão acontecendo eventos super interessantes com grupos indígenas, com o movimento negro. Então, é uma escola que vale muito a pena conhecer. Assim, eu nem sei o que está acontecendo agora, porque é uma escola hiperdinâmica. Assim. Então, estão sempre acontecendo coisas incríveis. E é uma escola também muito aberta para parcerias. Também dá para pensar uma coisa também entre a Bienal e a escola. Acho que vale muito a pena. Em 93, acontece a primeira conferência de escolas democráticas, por uma iniciativa muito forte do Yakov, aquele israelense que eu contava para vocês. Ele conseguiu reunir educadores de várias dessas escolas num encontro, e desde 93, todo ano tem um encontro
para discutir, para compartilhar essas experiências. É super bacana o encontro, não sei onde vai ser o próximo, talvez vá ser na Finlândia, mas quem quiser procurar, coloca no Google IDEC e vai achar o site. E o mais bacana desse encontro é que o país que cedia o encontro, a experiência que cedia o encontro, o encontro funciona de acordo com a proposta pedagógica dela. Então, vamos dizer assim, é uma escola que tem assembleias que tomam decisões por consenso. Então, as assembleias da conferência vão ser por consenso. É uma escola que no currículo tem muitas atividades culturais. Então vão ter várias atividades na programação. E tem sempre uma parte da programação bloqueada só para atividades de iniciativa dos participantes. Então, é um encontro muito horizontal, muito poderoso. Assim. E ele tem esses dois, então, sentidos que eu já falei para vocês no começo. Para participar dessa rede, você precisa se autodefinir. A experiência tem que se autodefinir como democrática e a pluralidade de sentidos de democracia precisa estar reconhecida para você ter uma contribuição dentro desse grupo. Assim. E também tem muitas pessoas individuais, pesquisadores, educadores, que não estão em experiências, mas que acompanham os encontros da rede e estão sempre lá. Foi nessa rede que a gente, há muitos anos atrás, conheceu o Cris Mercogliano. Então, ela estava toda organizada em listas de discussão na internet, e hoje isso migrou um pouco para o Facebook. Vocês vão encontrar também, provavelmente, páginas da IDEC. Da próxima, não sei, porque eu não consegui acompanhar, mas tem das IDECs anteriores no Facebook. E tem um site muito legal, que é o educationrevolution.org, que é um site que ele tenta ser um repositório de informações sobre toda essa rede. Eu falo que ele tenta porque eu acho que hoje o movimento está tão gigante que eu acho que é difícil ter algum lugar onde tem tudo. Assim. Sempre vai ter uma experiência que você fala, mas tem uma escola que eu conheci lá numa cidade tal, assim, assim, assim. Será que ela não é democrática? Pode ser que sim, não sei. Então, sempre está em aberto, né, esse espaço. Daí eu vou pedir para passar de novo, mais uma vez, que eu já falei esse. Ou você foi para trás, sem querer. Tudo bem. O que tem ali é, na verdade, a experiência da Lumiar, que foi a escola onde vamos dizer assim, a escola onde eu nasci como educadora. Eu até então era historiadora e na história eu estudava experiências de democracia direta na história. E basicamente eu estava estudando o período da democracia grega. E esse grupo que estava estudando isso, era um grupo de estudo de iniciativa dos estudantes, conheceu a Helena Singer, que estava pensando em criar uma escola democrática. E aí começou a trabalhar voluntariamente em torno de um projeto pedagógico para essa escola. Quando eu entrei, eu achava que eu ia ser uma pessoa que ia contribuir intelectualmente para o projeto, assim. E quando eu vi, eu estava lá com um monte de crianças bem pequenas em volta, que eu não esperava que ia trabalhar. E fiquei lá até 2006. Mas a escola continua existindo, embora eu acho que, hoje em dia, ela não se diga mais uma escola democrática, ela não se reconheça nessa rede e não participe muito dos encontros. Mas continua sendo uma escola super alternativa, super interessante. Não sei como é que estão as assembleias, eu só sei dizer da época que eu atuei lá. Mas ela também foi um celeiro muito importante de formação de educadores, e vários desses educadores estão aí pelas instituições. Na Cidade Escola Aprendiz, que é uma ONG que trabalha com isso, numa outra escola chamada Politeia, que é uma escola bem pequenininha em Perdizes, que nasce a partir dessa experiência da Lumiar. Meu filho estuda lá agora. Então, eu queria encerrar um pouco pensando no Brasil. Tem uma outra coisa muito bacana que eu não estou acompanhando mais, mas que eu acho que quem se interessar pode gostar, que é a rede dos românticos conspiradores. Não sei se vocês já ouviram falar, já? Então, é uma rede de pessoas ligadas à educação, pais, professores, que, em torno, mais ou menos, do Pacheco, se estruturou para pensar como é que pode acontecer uma revolução nas escolas. Né? Não vou falar muito mais, porque eu também, a última reunião que eu fui faz uns 6 anos, então
Não sei como é que estão as coisas, mas também procurando na internet vocês encontram coisas sobre os românticos conspiradores. Acho que é isso, gente. Eu queria parar um pouquinho de falar para vocês falarem também. E me desculpar porque eu me estendi um pouquinho do tempo, assim. Obrigada.